Olá, estamos aqui com mais um Poder Delas e hoje mais uma convidada especial, mas a outra também é minha convidada especial. Estamos com a Ana e a Lari. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, eu trabalho como Business Development aqui na Suntrans e hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Lari Yamamoto, Sales Executive aqui na nossa empresa. Olá, prazer. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com seja vocês bem-vinda. duas. E hoje a Lari vai contar um pouquinho de como foi a trajetória dela até ela chegar aqui na Suntrans. Vamos lá. É muita história. É muita história. Aqui pra isso. A bagagem é grande. Bom, só nessa área comercial eu tô há quase 11 anos, né? Pra quem não sabe, eu era bancária. Então, eu iniciei minha carreira como bancária e caí, assim, por um convite na área de Comex, que eu odiava o banco, sinceramente. Eu entendo. Minha irmã também odeia. Então, a maioria dos brasileiros odeia o banco, né? Mas trabalhar no banco é um pouco mais complicado. É bem difícil. E aí, um amigo em comum aqui, que a gente, o Alê, né? O Bovo. O Bovo. A gente se conheceu no banco, inclusive, e ele tava num agente de carga. E eu, assim, desesperada pra sair do banco, falei, nossa, eu tava quase vendendo minha arte na praia, eu não tenho arte nenhuma, tá? E aí eu falei, Ale, você, né, precisa, tal. Daí ele falou, Lari, aqui tem uma vaga, ele tava num agente, tem de Inside Sales de importação aérea. Eu falei, amigo, eu não sei nada de logística. Mas eu vou. Mas vamos. Dele, olha, você tem os pré-requisitos da vaga, já falei com o meu gerente, vem aqui falar. Falei, ok. Fui, passei na entrevista no mesmo dia, tal, pedi demissão. E entrei na área de Comex, no agenciamento. Fiquei um tempo, acho que quase 2 anos. Primeiro como Inside Sales de importação aérea, depois Sales Executive. E teve uma situação complicada na empresa, por ser mulher. Sempre, né? Sempre aí. E eu me decepcionei muito com a gestão na época, com a tomada de atitude, falta de tomada de atitude da gestão. E fui pro mercado, né? Eu, como inside de importação aérea, eu gostava muito do modal aéreo, né? E fui para uma companhia aérea, né, nacional, de cargueiro, né? Ainda na logística, mas não internacional. E lá, nessa empresa, assim, muito legal, porque falando de mulheres no mercado, né? Quando você fala de logística, é um ambiente muito masculino. Sim, muito masculino, É muito masculino. E lá, a vice-presidente era mulher. Abaixo dela tava operações, que normalmente é muito homem, e tava abaixo dela. Então, isso eu achava incrível. Tinha pilotas da aeronave, né, que eram mulheres, duas. Que era difícil. Super, o mercado, difícil, até hoje é difícil. E na empresa, que não é uma companhia aérea comercial, e sim de cargueiros, era assim, 2 já era, tipo, muito, sabe? Isso era que ano? 2019, 20, tá. né? Porque pandemia eu estava trabalhando lá na época. Foi uma experiência incrível, lá eu fiquei 3 anos e meio, assim, gostei muito da empresa, gestão, né? Saí por oportunidade financeira mesmo e conhecer, e eu acabei indo para uma outra empresa, que aí foi um pouco mais complicado, né? Sempre tem um pouco mais complicado. Sempre. E aí eu fui para uma transportadora de cargas de alto valor, né? Como executiva também, de contas, mas era o Rodoviário Nacional. E digo um pouco mais complicado, porque essa empresa, ela tem origem militar. Então, quem fundou... Então, assim... Os padrões são de... Então, né? Não preciso entrar em muitos detalhes. Sim. Então, foi um ambiente muito hostil de trabalho. Sim. Por ser mulher, por ser jovem, né? Porque, assim, eu não tinha nem 30 anos ainda quando eu comecei lá. Apesar da minha diretora ser mulher, né, a gente passava por situações bem complicadas, assim, na empresa, sabe? Menina, você não sabe de nada, né? Quem é você para falar alguma coisa? A gente teve reuniões com diretorias, a empresa era americana, e aí tinha o pessoal que veio pro Brasil, e nitidamente na reunião, tava a minha diretora e a pessoa, né, o diretor lá de fora,
sempre falando com o homem, o gerente que tava do lado dela. Só que sempre ela era direcionando ao homem. sempre ao homem. Como se vocês não existissem. Exatamente, como tá ali de enfeite, só que ela era a diretoria, e ela sempre puxava pra ela, tipo, né? Fala aqui. comigo, tô aqui. Só que ele sempre validava com o gerente, ele, que era homem, Sim. que na verdade estava sob gestão dela. Uhum. Foi uma, assim, situações bem complicadas, assim, e eu não tava feliz com os valores da empresa, né, na época, né, isso me incomodava muito, porque, falei, meu, não dá, né, assim, isso não faz sentido. Não é muito, o que você quer, é o que você busca. E aí, outras situações aconteceram também dentro da empresa que falavam, não quero compactuar com esse tipo de situação. Né? Bom, deixa pra lá. Daqui a pouco a gente entra em detalhes. Estamos ansiosa já. E aí, eu querendo voltar pro mercado, fui, assim, mandando meus contatinhos. E aí, né? Tô querendo voltar pro mercado. Comex, é o que a gente fala, gente. Comex é todo mundo, assim, interligado ali. Networking é muito importante. E aí, mandei para alguns colegas, né, que estavam em outras empresas. Falei, olha, vocês me conhecem, sabem do meu perfil. Se vocês conhecerem alguma vaga no mercado, né, que faça sentido. Um dos meus amigos foi o Bovo. De novo. De novo. Lembra dele, né? Tá sempre lá. Lembra dele lá, né? Então. E ele falou, vem pra cá. Ele tava aqui na Santrans, né? Como gerente na época, hoje ele é diretor. E ele falou, vem pra cá. Eu falei, imagina. Olha, você bebeu, né? Você bebeu. Uma empresa enorme. Eu falei assim, falei, cara, eu tô há 6 anos fora do Comex. Apesar de estar na logística, né? Tava no aéreo, fui pro rodoviário, mas eu não tô no Comex. Sim. Ele, não, vem bater um papo. E aí eu vim aqui pra Santos, conversei com ele, com o Rafael e com o Jaime. E tudo que o Rafael Canada quer, ele consegue. Ele consegue. Então, ele não aceita um não, Ele não aceita um não. Então, e assim, um bate-papo mesmo, e falei pra eles, e uma das coisas que eu deixei muito clara pra eles na época, eu falei, gente, eu tô fora do Comex há 6 anos, vocês têm noção, né? E não, Lari, e foi super legal, porque o Rafael, inclusive, falou assim, eu não tô contratando você se você tem carteira de clientes ou não, eu tô contratando a Larissa, a pessoa, porque eu confio no potencial da Larissa que eu tô conhecendo aqui, né, tanto ele, o Ale, que já me conhecia e validou o meu trabalho, então, isso pra mim foi tipo, cara... Você nunca tinha visto, né, isso? Não. É raro? É muito raro. Não, é raro não, mesmo. é raro. É raríssimo. Principalmente pra você vir sem uma carteira no comércio exterior, é uma coisa quase não, realmente. Realmente. Quer alguém sem carteira. Ninguém quer alguém sem carteira. Aqui, você não é um profissional, Exato. né? E tanto que a maior parte, quando você vai fazer uma entrevista, talvez tipo, tá, mas quantos clientes você tem? Sim. Quantos clientes desse segmento você atende? Exato. E não sei o quê. Porque... Assim, as empresas estão mais voltadas à carteira, não ao profissional. Não ao seu perfil, à sua pessoa em si. Exato. E o que mexeu muito comigo foi a questão do Rafa. Falou, não, é a pessoa, né? Independente se ela tem carteira, se não tem, eu quero a pessoa Larissa aqui. Eu falei, cara, fiquei feliz, mas ao mesmo tempo desesperada. Né? A responsa é grande, Eu falei, cara, e o desafio, assim, né? Eu falei, vamos, topei, vim. E... Ano passado que você entrou? Eu entrei em junho do ano passado. Ano passado. Fiz 1 ano de empresa. Não me arrependo, assim, gente, tipo... Podia mas ter... não tem nem como se arrepender de vir pra cá. Aqui não tem, realmente. Exato. É uma empresa, assim... E olha que eu passei por algumas, né? E então é uma empresa muito humana, sabe? Nosso RH, ele é muito presente. Eu lembro um dia que o Melo, né? O nosso diretor de RH me ligou. Eu falei, ixi. Ai, meu Deus. E era assim, tipo, gente, sexta-feira, RH. É sempre uma surpresinha assim do Melo. Me chamou assim, tipo, sexta-feira, RH. Eu falei, eu vou ser desligada. Sim. Né? Já tá acostumada, já. Porque assim, esse é o padrão do mercado, né? E principalmente os gerentes e as pessoas nas outras empresas, elas não se colocam à disposição. Não, né? Isso é verdade. Nessas horas. É sempre uma terceira pessoa que você nem tem muito contato que vem te dar notícia. E aqui é completamente diferente. Porque tá todo mundo ali com você todo dia. Então... Exato, eles são muito presentes. E nisso, nessa conversa... E o Melo, né, eu falei, putz... Né? Sexta-feira. Me lasquei. Tchau, gente. Putz, tchau, Ale, adorei trabalhar Ale, aqui. obrigada mais uma vez. Obrigada, Ale.
E aí o Melo, ele falou, não, Lari, eu tô te ligando pra saber como você tá. Se você tá precisando de alguma coisa. Você tá na empresa há um tempo. O que você tá achando da empresa? Aí você já tá estranha, né? Você fala, é um trote isso, não é possível. Mas fala, sexta-feira, esse horário. Falei... Sabe, se eu tô bem. Se eu tô bem, tipo, eu tô gostando de trabalhar aqui. Balemar tinha contato com o RH das outras empresas, sabe? Nunca tive essa proximidade com o RH de nenhuma empresa, né? E aí faz a parte da gestão humana, né? Porque no fim do dia são pessoas. Exato. Pessoas têm sentimento, pessoas têm problemas, né? E aquilo pra mim foi muito importante. Eu falei, caramba, que diferente, né? E aí todo mundo fala, você tá aí, é salário, né? Porque todo mundo no mercado tá assim, nossa, mas o que essa empresa tem, né? O pessoal não quer sair de lá, dobra a aposta, dobra a proposta. Gente, assim, uma dica, né? Hoje em dia, óbvio, dinheiro é importante. Claro, todo mundo tem conta pra pagar, eu tenho, vocês têm, a gente quer crescer, quer ter uma qualidade de vida maior. Só que tem um preço, né? E a nossa paz. Exato. Exato. E uma das minhas, que eu fiz a migração, foi por uma questão financeira. E eu me arrependi, porque eu fiquei doente, eu tive crise de pânico. E eu falei... Gente, né? Por quê? Não compensa, não compensa. Né? Acaba Mas não eu acho que compensando. nós mulheres, principalmente, a gente sempre tem uma fase dessa que a gente vai abrir mão por questões financeiras, óbvio, buscando ali uma melhora. E a gente se arrepende, porque acaba com a nossa saúde mental, acaba com a nossa Até vontade. porque não é todo lugar também que paga bem uma mulher. Hoje em dia ainda existe lugares que você vai estar numa mesma função que um homem, ele vai ganhar o dobro de você. Então, exato, assim, e às vezes normal. você tem que você entrega muito mais. E eu já tive com tudo, situações... com performance, não só resultado, mas com performance, com tudo, assim. Eu tive falando nisso, né, em experiências dessa questão de homem e mulher, eu tinha um par, né, a gente trabalhava praticamente com o mesmo produto, o mesmo tipo de serviço e tal, e minha meta sempre aumentava. E aí, performance, vamos. Batendo todas as metas. E aí, ele não conseguia fazer o número dele, o gestor mandava pra mim. Porque a Lari dá conta. Só que fazia. E a Lari, eu tenho que demonstrar a Lari, a Lari, né? A Lari sendo a Lari. E a Lari, e aí o cara, tipo... E eu falava... E teve uma vez que eu cheguei no meu gestor e falei, viu, o que tá acontecendo? Porque aqui... Todo mundo tem que entregar o resultado igual. Não faz sentido eu ter que ficar puxando a minha carteira por um parceiro que não tá performando. E por que eu? E assim, daí é porque eu sou mulher, né? Não questionei isso a ele, mas deixei subentendido. Bem claro. E a gente sabe. A gente sabe a resposta. Não, imagina. Não, é que você trabalha melhor. Eles não têm nem o que falar nessa hora. Aí vem que o caqui. E foram um dos pontos também que, né, eu fui ficando meio desgostosa, assim, com a situação. Mas isso acontece o tempo todo. Porque a gente, assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não cair nessas armadilhas de que a gente tem que ficar se provando o tempo todo. Né? Porque o meu par, eu não via ele se matando, que nem eu. Tendo crise de ansiedade. Sabe, se preocupando. Eu não via. Ficando até mais tarde. Um pouquinho mais cedo. Sabe? E eu lá. Eu precisei... Não, o time. Não, entendo, só que sim, tá meio desleal o negócio aqui. Um mês, outro, ok, mas assim, todo mês. E aí só aumentava. Eu falei, e gente, você começa a sentir essa diferença, né? Sim, né? E aí... É explícito. Não. É muito explícito. É muito explícito. E aí eu fiquei bem chateada, assim, sabe? Mas consegui pontuar. Mas é uma armadilha que a gente cai, né? Porque é aquele negócio, eu tenho que me provar, porque eu tenho que ser boa, eu tenho que ser melhor. Porque senão um homem, né? Sempre tem um homem ali, e né? a gente se cobra muito já, Sim. né? Muito. A gente, mulher se cobra. Homem não, nem tanto, mas a gente se cobra demais. Porque a gente cuida da casa, a gente cuida de marido, a gente às vezes cuida de filho. E aí, no trabalho, a gente também quer dar o 100%. E aí, quando você dá, e você vê que o cara tá dando 50% dele, e tá tudo bem. Melhor que eu, então assim, o que tá acontecendo, né? Sim. Então, assim, foram algumas situações bem complicadas, assim, que a gente, como mulher, passa. É muito triste. Não vou falar, né? É uma situação muito triste, porque... E até um dia eu ouvi, assim, que...
Os homens, eles são validados desde criança. Sim. Você é muito bom, você é o melhor jogador, você não sei o quê. E a mulher, não. Sim. A gente não, nós, né, não somos criadas pra sermos, pra performar e tal. A nossa validação sempre vem, assim, a gente buscar essa validação o tempo todo. Sim. Porque, óbvio, a criação tá mudando. Hoje a gente tem uma mentalidade diferente. Você tem filho, né? E tá educando ele pra ser uma pessoa diferente do que, né, a gente tem. Mas eu também, quando tiver filhos, também. Mas o que tá no mercado hoje é aquela criação. É a nossa realidade. É a nossa realidade. Sim. Então, foi bem difícil, assim, uma parte. E foi bom até você falar sobre situações, porque o nosso próximo ponto é esse. É pra você contar algumas situações que você tenha passado por ser mulher, porque você começou faz tempo. E eu também quero saber se você vê diferença antes e hoje no mercado atual, assim. Porque a gente tem um monte de amiga que trabalha em vários lugares. Então a gente consegue saber também de histórias externas, né? Eu gostaria de ter histórias felizes pra contar. Acho que a maioria, Verdade, né? também. Né? Acho que aqui, assim, eu gostaria de ter histórias felizes. Eu comecei muito nova no banco, né? Eu tinha 22 anos, assim. E já com cargo alto de gerência, assim, gente, juro, eu não sabia vender um picolé. Mas no banco você viu muita diferença do pessoal do banco pro mercado exterior, assim? Como a mulher era tratada? Total. É? Sim, eu lembro que eu tinha um gestor no banco, que ele virou um dia assim pra mim, falou, viu, Lari, amanhã é dia de fazer consórcio, né, campanha de consórcio, sim. Amanhã é dia de vir com roupa de fechar consórcio, tá? Gente. Então eu fiquei meio... Roupa de fechar consórcio. O que você quer dizer com consórcio. isso? Não tô entendendo. Mas na época eu era tão nova, tão assim que eu... A gente vai, né? Porque a gente não sabe também. deve ter sido uma brincadeira. E sabe o que é mais triste? Saber que isso realmente influencia, né? Influencia. Realmente, se você sair com uma roupa, você tem muito mais chance de fechar um negócio do que... Não, é verdade. Inclusive, eu já trabalhei em empresas também assim. E aí, quando tinha, por exemplo, algum evento, ele selecionava as meninas que ele ia levar no evento e realmente chamava mais atenção. Sim. Os homens iam pra lá. Sim. Antigamente era muito famosas castings também, tipo, tinha muito antigamente. E a gente contratou na época. E aquilo era bizarro pra mim. Eu falei, eu tô contratando uma menina pra ela ficar ali na frente só pra ela chamar atenção pra ir no estande. E era a realidade. Funcionava. E ainda é. E funciona. Se você for... Não, mas... bom, falando do nosso meio, a maior feira de logística é Intermodal. E acho que a gente não precisa... A gente vê o que vê. A gente vê o que vê. Sim. As meninas, né, trabalhando ali. E muita gente vai nos estandes por causa das meninas. E também muitos agentes né, que contratam sambistas, passistas, porque vem muito estrangeiro de fora. E sempre reforçando o estereótipo feminino. Que a mulher, tipo, é samba, pouca roupa, dançando, sambando, que toda brasileira sabe sambar. Sim. Então, infelizmente, a gente ainda vê muito isso na área de Comex também, né? Na área de logística, eu falo de Comex e logística porque é unificado, né? Sim. Os dois. Mas situações mil, assim, que eu não consigo nem ter palavras, assim, sabe? Tem coisa que a gente tem até vergonha de falar. Não, a gente tem vergonha de falar muitas coisas que a gente passa, gente. Sim, não, porque é muito triste, porque às vezes você se vê na situação, você fala, eu passei por isso mesmo. Eu aceitei, né? ou... Existiu. Porque assim, às vezes eu falo, putz, eu deveria ter falado aquilo, mas no momento que acontece, gente... É muito difícil, É muito né? difícil, porque às vezes você não... na hora você fala, cara, eu passei por um assédio e eu não percebi. E, inclusive, eu passei por um assédio de um colega de trabalho, um par, na frente de geral da empresa. Ninguém fez nada. Todo mundo ficou eu fiquei meio chocada. Sim, sem reação. Sem reação. Aí eu falei, tá. E aí, aquele sorriso amarelo, sabe? Tipo, tá, ok. E aquilo ficou em mim. E aí eu comentei com o Alê. Falei, Alê, não foi legal, cara. Não, assim, não me senti confortável. Ele falou, Lari, eu vou levar isso então pra gestão. Sim. E eu falei, ele, tá bom pra você? Eu falei, não, por favor, né? Porque é um homem falando com um homem. Eu falei, é difícil eu falar da situação. Sim. E, né, vou ficar mais constrangida ainda. E ainda bem que eu não fui eu que falei, porque a gestão falou assim pra ele, fala pra ela relevar, ele é o tiozão da suquita.
Gente. Meu Deus do céu. Aí eu, tipo, o quê? Tirando todo o seu sentimento ali. Não, e ainda bem que eu Não, que e não te fui falar com anulando ele. completamente. Tipo assim, não, foi só uma brincadeira. Não, beleza, assim, tipo, você fazer isso com a sua amiga, sua colega de bar, ou na frente da sua esposa. Ou quem te dá liberdade, Exato. ok, mas se eu não te dou Mas liberdade... eu tava num ambiente de trabalho, com colegas de trabalho. Sim, Trabalhando. Esse detalhe Eu pequeno. não tava num bar, a gente Sim. não estava no happy hour, a gente estava dentro do escritório, do ambiente de trabalho. Uhum. E aí, quando veio isso da gestão, eu falei, aqui não é mais pra mim. Ah, que foi quando você falou que teve uma situação e você já... Eu falei assim, aqui não é pra mim. Porque se a gestão que tá aqui é pra me proteger e fala que tá tudo bem. que tá tudo bem, então, fala pra ela relevar que ele é o tiozão da suquita. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que nós, mulheres, aceitamos muita coisa porque a gente sempre teve isso. Foi só uma brincadeirinha. Muita gente sempre falou isso. Ah, não, mas é só uma brincadeira. Aí abraça, mas é só uma brincadeira. Exato. E a gente vai, mas é só uma brincadeirinha. E no fim, E a hora que não você vê, a era. brincadeira virou uma coisa totalmente fora uma de coisa controle. totalmente. Porque as Exato. pessoas falam por aí. E quando fala de você. Sim. Não é dele. Você viu o que ela fez? Você viu como ela deixou ele passar a mão? Você viu? E como é sempre a como gente. ela deu bola. Principalmente se for uma pessoa comprometida, né? Exatamente. Que aí você é errado o que é de uma natural, forma... né? O que é muito, muito natural aqui do Comex, né? São pessoas, são homens comprometidos realmente objetificando todas as solteiras do local, assim. E nem só solteira, né? Entendeu? E aí a gente fica assim, A aliança não resolve nada. Não, infelizmente, não. nem isso mais. Então, isso me decepcionou muito, porque, né, quando você tem uma gestão, você espera que a gestão tome uma decisão, suba para o RH, que o RH apure o que pode ter acontecido. É isso que a gente espera de empresas sérias, né? E não foi isso que aconteceu, eu não me senti acolhida. E aí tiveram outras coisas também que me fizeram sair. E aí eu saí mesmo. E eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque vendo essa empresa no mercado e... Porque estamos aí, né? Temos colegas que... A gente sabe, chega, né? Chega na gente. E infelizmente nada mudou. Pelo que eu converso das pessoas, ou que estão lá, ou que saíram de lá, e a gente conversa... Muita coisa continua na mesma, sabe? Assim, eu acho que é muito... A nossa sociedade é machista. Sim. Né? A gente tá num processo de evolução, estamos aqui trabalhando para que as próximas gerações tenham caminhos mais leves, como as gerações que passaram também deixaram um caminho um pouco mais leve, mais leves pra gente. Mas então é da empresa fazer isso, assim, né? O papel dela é evoluir como empresa e sociedade, porque também as empresas estão em processo de mudança. Sim, de evolução também, né? Então, assim, aconteceu um negócio desse, poxa, por que aquela funcionária saiu, né? Performava bem, não sei o quê. Mas nem isso. Não, porque você vê que a empresa até hoje, gente, faz 6, 7 anos, continua com os mesmos hábitos. Sim. Sabe? Então, você fala, poxa... E ninguém te pede uma desculpa. Não, imagina. Não tem uma desculpa. É você que tem que pedir desculpa. Amiga, você que tem que pedir desculpa por ser bonita, por usar uma calça jeans, por qualquer coisa. Então, né? E então, assim, esse tipo de situação, eu já vi colegas de trabalho passarem por assédios na minha frente, ter denúncia, né, interna, e a empresa também não tomar nenhuma decisão. Fala assim, a pessoa foi exposta, né? Sim. E a empresa não vi também tomar grandes, né, grandes ações. Sim. Então, assim, isso infelizmente ainda existe. Sim. Sabe? Só que eu acho que o mais importante é a gente não se acomodar com esse tipo de situação. Entendo, né, que às vezes, poxa, é o meu trabalho, né, eu tenho que passar eu por tenho que algumas aguentar coisas, sim. Né, eu entendo isso, mas assim, existe o limite, né? Existe o limite. Existe o limite, né? Existe o limite. Mas eu acho que é até uma coisa, Lari, o que você falaria para as pessoas, para as meninas que estão começando hoje? Para elas descobrirem o limite delas. Porque eu acho que às vezes, principalmente as pessoas mais novas, elas não sabem qual é o limite, até onde elas têm que aguentar. O que você falaria? Porque a gente mesmo não sabia na época, né? Não. Eu sou uma profissional, eu preciso aceitar isso, sabe? Exato. A gente Qual foi o seu ponto de chave também de falar, não, peraí, agora eu entendi que isso aqui
não tá legal, não tá certo. Eu acho que isso vem muito com maturidade e a segurança que você tem em você mesma. Sim. Eu acho que pra gente é muito difícil isso, muito nova, né? Sim. A gente, com 20 e pouquinhos anos, sabe pouco da vida, né? Vou falar que não sabe. E eu com 30 não sei ainda. Mas conheça seus limites. Saiba até onde você pode, sim, óbvio que falar assim, não, isso, se aquilo te incomodou de alguma forma... Não é certo, Não é certo. Não é certo. Não é certo. Se aquilo, mínimo que você ficou na dúvida, aquilo... Já tem alguma coisa de errado. Sim. Né? E procura, assim, num primeiro momento, eu acho que a gente tem que dar a oportunidade da empresa tomar, né? A gente tá falando de ambiente de trabalho, né? Dar a oportunidade da empresa tomar uma ação. Então, procure o RH, né? Procure sua gestão, né? Eu acho que a gestão seria a primeira pessoa a gente procurar, porque teoricamente é um canal de confiança, né? Ou se partiu da gestão, porque infelizmente isso também acontece. Sim. Então, procure o seu lugar seguro ali, né? E ver o que acontece, né? Se a empresa vai tomar a decisão correta, tal. E se vê que não é, gente, o mercado tá aí com muitas oportunidades. E sabe por quê? Porque quando você começa a dar liberdade pra essas coisas acontecerem, tudo vira trauma. Tudo vira trauma. Até hoje eu sou traumatizada do meu, não meu último, mas minha última experiência no Comex. Que eu tive no Comex. Eu até hoje, eu assim, sou muito difícil de aceitar uma carona de um homem, seja meu amigo do trabalho, qualquer, eu não consigo. Não, eu vou almoçar com um amigo meu do trabalho, eu não consigo, só eu e ele. Eu sempre fico assim, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa, eu vou ouvir alguma coisa. Exatamente. Vão achar alguma coisa. Vão achar, vão ouvir, e é sempre a gente que é né? Sim. Então é muito difícil, você realmente precisa saber o seu limite o quanto antes. Sim, pra você não ter que... Vira trauma. E tudo vira pra você, tipo assim, meu Deus do céu, vai acontecer de novo. Mas eu tô falando assim, e gente, eu mudei até o meu modo de vestir no trabalho. Mas acho que todas passam por isso. Sabe? Assim, óbvio, eu vim de um ambiente, né? O meu primeiro trabalho foi banco, então banco é extremamente formal e ok. Mas meu modo de vestir foi totalmente assim, não, mas isso aqui... Não modificado por ser mulher. Por ser mulher. Sim. Isso aqui não pode ser apertado, isso aqui não pode ser decotado, tem que, né, se eu abaixar, vai aparecer alguma coisa, sabe? A gente sempre tem que estar com esses pensamentos. Além de tudo que a gente tem que entregar, a gente ainda tem que se preocupar com isso. Porque você já viu algum homem se preocupar com o que ele tem que se vestir hoje pra ir trabalhar? Não. Principalmente porque o Comex é muito prostituído às vezes, né? É um mercado muito assim de... todo mundo vai de boa, vai tranquilo, vai com a roupa que quer, em festa, nisso, naquilo. E aí você acaba dando liberdade pra algo que... E assim... E teoricamente não era pra ser, né? Sim. Não é porque você tá vestindo... Exatamente. Uma coisa que você está convidando ou dando liberdade para, né? Mas, infelizmente, é a sociedade que a gente ainda vive. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que se preocupar, porque, assim, eu lido com colegas de trabalho, mas eu também lido com clientes. Né? Eu tenho clientes homens também, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação com cliente, né? Os meus clientes, assim, de toda a minha passagem... Eu já ia perguntar, você sendo vendedora, você já presenciou algo com cliente, assim? Desse tipo de... De assédio, não, mas de tipo... Cadê seu diretor? Cadê o seu diretor? Não, mas... Tem mais alguém que eu possa falar? Né? O seu diretor, ou se você vai com, né, o gestor... Hoje minha gestora é uma mulher, né? Então a gente vai juntas em reunião, então tá ali duas mulheres. Mas já teve vezes que eu era com homem e sempre direcionando pro homem. Né, se é homem, né? Eu tenho uma sorte muito grande também de ter muitas clientes mulheres. E eu vejo... Eu falando de Comex, né, que eu trabalhei, tive uma passagem lá atrás e tenho uma nova passagem agora. Eu vi uma evolução muito grande das mulheres como compradoras também, do outro lado da mesa, como mulheres. Então, antes eu vi um ambiente mais masculino nas empresas, na parte de negociação, e hoje eu vejo muitas mulheres, que eu vejo que as mulheres também estão conquistando o lado delas dentro das empresas, dos né? Dois lados, dos dois lados, né? E isso me deixa muito feliz também, porque você fala, putz, que legal, né? Dos dois lados, na negociação, são duas mulheres, né, que se entendem. Eu mesma, esses dias, estava com uma cliente
que ela falou, por uma situação X interna, falou, olha, não vai dar certo isso aqui, bababá. Mas quem é você? O que menina, o que você sabe? Não sei o quê. E aí deu errado. O que ela tinha falado que ia dar errado, deu errado. E ela só falou, eu não podia falar. Eu falei, mas eles viram, tipo, ela sabia. Ela sabia que ia dar. E o cara falou, não, eu sei, e foi. E deu errado. Sim. E aí ela falou, tipo... No fim, a mulher tá sempre certa. Exato. Sempre sabe. A mulher sempre tá certa. Sempre sabe. Sim. Mas assim, independente, você vê que lado da mesa estamos, isso acontece de todos os lados. Infelizmente, ainda vai sempre acontecer. Eu acho que não é uma coisa que vai ser cortada de vez, assim. Vai ter casos... A Santrans a gente tava até conversando com a Emery Insana, a Santrans é um local super tranquilo em relação a isso, né? Sim. O Rafael, do mesmo jeito que ele trata um homem, ele trata uma mulher. Sim. Só que ainda assim, tem pessoas que você precisa educar aqui dentro. Tem pessoas que você precisa sentar e falar, coleguinha, não é assim que funciona, é desse jeitinho aqui. Só que aqui eu vejo que os homens também têm mais abertura, sabe? Eles dão mais liberdade pra te ouvir. Sim. Eles dão abertura pra ouvir você. Eles sentam e eles, tá, beleza, eu vou te ouvir. Eles te respeitam mais, sabe? E... Bom, eu não sei proporção de funcionários, assim, mas eu vejo que... Não, aqui a gente tem mais mulheres. Tem mais mulheres, tem mais né? mulheres. Porque eu vejo, né? Sim. Muito... E antes você via muitas mulheres em cargos comerciais. Por quê? Mulher, exatamente. Chama atenção, e tal. Então, não, e aqui a gente vê a parte de operações. Hoje, esse ano, a coordenadora de operações ela tava falando de 14, acho que 4 ou 6 são homens só. Então, o resto é tudo mulher, então... Vê, né, o embarque, pós-embarque, pré-embarque, pós-embarque. Então, em todas as áreas. Em todas as áreas, todas mulheres, as áreas. né? Todas as então, áreas. você vê as gestoras de filiais. O BD também, né? O BD, tem a nossa gestora, mulher. a Jaque. A Jaque. E tem bastante mulher no BD também. A gente, a maioria é mulher. As gestoras, as filiais, as gerentes, né? Também tem a Bel, a Beca, a Bárbara, a Andressa, a Fernanda, a Suzy. Sim, é muita então, mulher. Né, a maior parte, acho que, das gerentes são mulheres. E a Fernanda agora também, de Caxias. Tem. Então, assim... A Raíssa no marketing. A Raíssa no marketing. Só mulheres. Então, isso ajuda, né? A gente ter um ambiente de trabalho mais saudável, porque a gente se entende, né? Da nossa forma, a gente se entende. E os homens, assim, eu vejo que... aqui eu nunca tive problema. Também não. Assim... em relação a isso, nunca tive. Né? Não. De nada. De não ser ouvida por ser mulher, de assédio, nada, nunca vi nada. Não. Pelo contrário, eles são muito parceiros, né? Sim. Eles são muito parceiros nossos, assim. Sim, e até quando eu tava, né, estudando, vim pra cá, eu falei pro Ale as situações que eu tinha passado, eu falei, Ale, eu não quero mais esse tipo de situação pra mim, sabe? Porque seria mais uma empresa, não sei o que. Aí ele falou, Lari, aqui, independente do número, se a pessoa tá entregando um resultado maravilhoso, mas aconteceu algum caso e que seja provado, tudo, não tem meia vez. Não tem. Não tem, porque vai contra os princípios, os valores e isso é importante pra gente. Então, pode ter certeza. Ele falou, já teve casos de pessoas que passaram por aqui e foram desligadas porque tiveram condutas erradas, né? E foram desligadas. Entregava resultado muito bom, mas e aí, né, beleza, uma pessoa que entrega resultado, mas é um lixo de pessoa. Sim. Né? E aqui você se sente seguro também, né? Você falar. sente liberdade pra falar, né? Tanto pro Melo, quanto às vezes até pro Rafael. Sim. Você sente essa liberdade de chegar e falar, olha, aconteceu isso e eu não gostei. E aí existe a ação. Existe a ação, o que não existe em muitos lugares. E acho que até na hora de você dar alguma ideia, porque em algumas empresas, quando a mulher dá uma ideia, ela já é descartada na hora. É verdade. E aqui não. Aqui sua ideia, ela realmente vale alguma coisa, as pessoas se interessam, buscam colocar ela em prática. Então, acho que em todas as áreas aqui, pelo menos na Santrans, a gente tem uma abertura muito grande. Nem só de reclamações, assim. Não, eu tô, né, a gente falando aqui, a gente teve a Ação Week, né, que foi a semana que a gente teve aí com o time todo do Brasil. Eu gosto muito dessa parte de treinamento, estudo muito e tal, a Lei e o Jaime vieram lá, e você não pode compartilhar com o time, né, um pouco do que você tá estudando, né, porque é sempre bom compartilhar. Eu falei, legal, achei super legal. Eu falei, tá, mas quem vai estar comigo? Não, você vai estar sozinha. Né? E aí... Aí a responsabilidade da mulher...
Chegando, entendeu? Ela aparece quando você tá no lugar E aí, dando espaço pra mulheres. Sim. Porque a gente tava ali, nem sei quantas pessoas a gente tava ali. Tinha umas 100. Não lembro. Não. A gente tava em 170, se eu não me engano. Mais, 170. Bom, gente, eu queria imaginar que não tinha ninguém ali, porque... Né? Mas ela arrasou. Era muita gente. E ela arrasou. Imagina. Então, assim, é dar espaço pra gente poder falar. Né? Olha que legal, que interessante que você trouxe e compartilhar com o time, e homens e mulheres, e independente. Então, eu achei isso muito legal, o espaço, porque ali é o espaço para você ser ouvida também, né? E num ambiente que tá a empresa. Eu já tive casos também em outras empresas que eram... painéis, né, de coisa que só subiam os homens. Eu trabalhei numa empresa que era, sei lá, o quadro de funcionário deveria ser 90% homens. Meu Deus. Difícil. Sim. Você se sente até um pouco desconfortável, né? Cara, você vê aquela rodinha, você não consegue entrar, você não consegue ter voz, você não consegue falar, você não tem a liberdade, você não se sente bem para almoçar junto, para nada, porque você sabe que você tá ali com duas e era assim, quando tinha a convenção de vendas que reunia, né, que a empresa nível Brasil, e aí convenção de vendas, a galera toda se junta, né? Gente, era assustador. O tanto de homens, e juro, daria pra fazer uma mesa de mulheres. Uma mesa redonda de 8 lugares, só, assim. E o resto do homem. E o resto tudo homem. Gestores, homens. Diretores, homens, supervisores, sim, analistas, tudo homens. A grande maioria homens. E aí você fala... Caramba, né? Você fica se sentindo até meio... E assim, os painéis apresentados, na grande maioria, homens. Sim. Pra bater aqui, né? Bate-papo, homens. Então você fala, putz, ninguém dá voz para as mulheres, apesar de ter duas diretoras. Eu acho que tinham... Sim, bem raro elas participarem de algum debate, sabe? Sim. Então, isso pega, sabe? Inclusive, esse quadro aqui é uma prova viva de que na Santrans realmente a gente pode ter essa voz. Que o Rafael mesmo foi um dos que deu a ideia e falou, não, faz um quadro só de mulher. E a gente tá aqui, a gente tá conseguindo dar voz também. A gente sempre traz alguém interno, porque a gente gosta disso também, sabe? De ouvir as pessoas ali dentro. De conhecer também as mulheres. No ano passado, se eu não me engano, foi esse ano? Acho que foi ano passado. Foi no Dia da Mulher que a gente fez aquela reunião, que um monte de gente conta. Foi incrível. Eu acho que foi ano passado, não foi? Dia da Mulher, eu acho que foi ano passado, porque eu não lembro. Eu acho que foi ano passado, mas que a gente fez isso, que a gente fez uma reunião. Sim. E um monte de gente começou a se conhecer, assim, a gente começou a contar algumas histórias de mulher que a gente já passou. Inclusive, a Deia foi uma que falou que ela já trabalhou em empresa de caminhoneiros. Que por isso que ela, quando entrou aqui, ela era muito rígida também, porque ela tinha muito isso. Legal. E aí foi despertando um monte de... Nossa, então é por isso que também isso acontece. Sim. E é muito legal essa voz que a gente tem. Troca, assim. A troca é muito boa. Ela é muito importante porque... Às vezes você não tem nem noção do que você passou. Sim. Às vezes você fala, putz, mas foi comigo, mas será que aquilo foi mesmo? E às vezes você conta e as pessoas acham, mas é tão absurdo assim? Sim, é um absurdo. É um absurdo você ter passado por isso. Sim, é um absurdo. É um absurdo. Então, assim, é importante a gente ouvir outras mulheres, né? Podcast, esse encontro que a gente teve. Porque não se sentir sozinha. Porque às vezes, muitas vezes eu mesma falei, putz, será que só eu passo por esse tipo de situação? O que eu fiz pra passar por essa situação? Qual foi a minha culpa? E não foi culpa minha. Não, a gente não é culpada. E a gente se culpa muito. A gente se culpa muito, a gente se cobra muito. A gente se culpa muito. E você fica, putz, o que eu fiz de errado pra aquela situação acontecer? Sim. E aí, quando você compartilha, ou quando você ouve roda de mulheres assim conversando que aberta, né, que já aconteceu com elas também, você fala, putz, a culpa não foi minha. E isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente descobrir que a culpa não é nossa. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. E acho que isso influencia também não só na nossa área de trabalho, mas como na nossa vida pessoal. Sim, com certeza, com certeza. Porque é uma extensão, né? Porque a gente tem a vida pessoal, a gente sai daqui, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é muitas coisas, muitas faces. Sim. Então a gente também precisa saber, hoje eu dei o meu melhor ali e eu fui no meu limite com todo mundo, sabe? Sim. É saber o seu limite também com um colega, com um amigo, separar também o colega de trabalho. Sim. Isso é mega importante, sabe? Eu acho que a principal aqui, né, que a gente tava falando, é conhecer nossos limites.
saber até onde você aceita e deixar claro, ó, até aqui você não passa mais. Sim. Daqui, sabe? Daqui, ó, sim. acabou, sabe? Você se impor. Óbvio, aquilo que tá falando, quando você é mais jovem, é difícil, porque você tem a questão da insegurança. Falou, mas eu preciso desse trabalho. Mas eu preciso, eu tô começando agora. São situações difíceis que a gente tem que passar, mas eu acho que a gente não pode se submeter a esse tipo de situação. Com certeza. Sabe? Hoje eu vejo o que eu passei, algumas situações que eu passei, que eu deveria ter saído muito antes, sabe? Eu ia até te perguntar isso, pra finalizar, se você tem alguma situação que você mudaria. Se você teve alguma atitude, por exemplo, que hoje você falaria, não, isso aqui eu não faria mais, eu deixaria claro de outro jeito, assim. Sim, algumas as situações que eu passei, principalmente em banco, né, porque é um ambiente muito, não sei como é hoje, tá, gente, porque faz muitos anos que eu trabalhei no banco, mas foi um dos que, foi meu primeiro trabalho, e meu primeiro caso de assédio, assim, eu deveria ter denunciado, porque tem canais de denúncia internos. Inclusive aqui a gente tem também, né? A maior parte das empresas tem. Hoje em dia tem. Eu deveria ter denunciado, porque aquilo aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido com outras pessoas piores. Porque eu fico pensando, eu era gerente. E tudo bem que ele era um gerente, meu gerente, eu era gerente de contas. Só que tinha as meninas que eram assistentes. Então, se ele teve a liberdade de fazer aquilo com uma pessoa do mesmo, né, gerente, o que ele poderia fazer com as assistentes? E que elas tinham menos voz ainda. E elas iam aceitar, provavelmente, porque... Sim. E muito provavelmente ainda eram mais novas que eu. E então, assim, se aquilo aconteceu comigo, o que pode ter acontecido com elas? E aí, às vezes, eu fico pensando que eu denunciando, poderia ter evitado outras coisas, sabe? Óbvio que não dá pra saber o que aconteceu ou não, mas às vezes eu me pego pensando, porque depois de muito tempo, fiquei sabendo que essa pessoa foi desligada, descobriram várias outras coisas, né? E não foi por minha causa, que eu já tinha saído há muito tempo, mas dá aquele alívio, né? Dá aquele alívio. Já saber, ele não tá mais lá. Não tá mais lá. É isso. E eu tive pares que trabalharam com a mesma gestão, eu falo, isso aconteceu comigo, tal. Então, é um ciclo que se repete. Então, ali eu deveria ter denunciado. Sim. Sabe? Mas ali, eu não entendia direito aquilo que eu falei. Eu não entendi o que estava acontecendo. Sim. Até porque não tinha muita voz, né? Não. A gente não tinha muita voz. Hoje em dia também a internet ajudou muita podcasts, gente. principalmente, né? Sim, ajudaram muito a gente. Eu ouço muitos podcasts, assim, de mulheres, homens, etc. Todos os tipos de assunto. Mas é muito legal você ter esse ambiente seguro, né? Porque é um ambiente de trocas e você saber que aquilo aconteceu. Sim. Então, acho isso aqui é muito importante, porque o que a gente pode estar falando aqui, as experiências que cada uma pode ajudar uma pessoa que a gente nem imagina, né? Então, assim, gente, se tiver qualquer situação, denunciem. Denunciem, gente. A dica é denunciem. Não deixem pra depois, porque pode virar uma bola de neve tão grande. Exato. E às vezes, foi a hora que eu tava falando antes, você precisa falar. Tem gente que nem imagina as coisas que acontecem. Então, fale, externe isso pra pessoas de confiança, sabe? Pra pessoas que você confie. Pode ser pra uma mulher que você confie, uma mulher de liderança, uma diretora. Porque vale a pena. Vale a pena falar. Vale. E assim, independente... E assim, gente, você passou e não aconteceu nada. Porque, igual o meu caso, que eu denunciei, não foi pro RH, foi pra gestão e não aconteceu nada. Eu me retirei daquele lugar. Porque eu via que aquele lugar não ia mudar. Porque se a gestão pensava daquela forma, então a empresa era assim, né? Porque quando você vê uma pessoa na gestão... É normal. Você normaliza aquele tipo de situação. Então, se retire desse lugar, beleza. E aquilo que eu falo, tem várias oportunidades. E aquilo que a gente tá falando bem lá no começo, a questão de networking, é extremamente importante. Tenha contato com mulheres. Incentive mulheres. Conversem, apoiem. Esteja em ambientes de crescimento com mulheres, principalmente. Sabe, eu acho que a gente... eu até estava falando a parte de mentoria. Quando eu fui procurar uma mentoria, um dos pontos que me levou a escolher uma mulher... Eu escolhi uma mulher, né? Porque elas ia saber o que eu passo na parte de vendas, né? Tanto com cliente ou futuramente sendo mãe, em carreira. Então, eu busquei
ser uma mulher, sabe? Eu acho que esse negócio de ter criado um ambiente de competitividade entre mulheres, isso já era, não, sabe? Já acabou. Passou. Chega, não existe. Não, acho que existe, mas assim... Sim, existe em alguns locais, sim. Mas assim, aqui não, tá, gente? Não, aqui, zero. Todo mundo se apoia. Aqui é literalmente todo mundo se apoia. Homem, mulher, todo mundo se apoia muito. Então, assim, busque isso, sabe? Tá com mulheres, mentoras, amigas, e eu acho que é super importante você também, eu acho que nós aqui, quanto mais a gente subir, a gente também ajudar as que estão vindo. Com certeza. Além da gente estar aqui fazendo, o podcast é muito para isso, mas também com as nossas primas. Sim, com certeza. Com irmãs, tudo, todo mundo. Todo mundo, eu acho que está aqui para orientar, para ajudar. Com certeza. E... Pra ser inspiração também, ser inspiração, né? exato. Ela passou por isso, eu também já passei, ela superou, eu vou superar também, né? Exato, eu acho que é algo e tá assim. tudo certo da gente. Sim. E tá tudo bem. E a gente é forte pra caramba. A gente é muito, a gente é demais, a gente cara. É muito forte, somos demais. A gente consegue fazer tudo. Tudo. Eu falo que, assim, o homem não aguentaria um dia na cadeira na de uma vida mulher. de uma mulher não conseguiria. Não dá. Mas é isso. Obrigada, Lari. Eu que agradeço por ter aceitado. pelo espaço. Obrigada, amiga Ana. Obrigada. Também por ter vindo, por ter aceitado. Desculpa ter pesado é um desafio, né? É um desafio. Entrevistar a Lari é um desafio, gente. Porque ela sabe muito, ela é muito experiente, ela fala bem. Exato. E depois da ação que a gente ficou, a gente vai entrevistar a Lari, eu fiquei sabe? nervosa, tá? Falei pra Raíssa que ela vai me pagar um japa. Desculpa, Rafael, vai pra sua conta, tá? É isso. Ele paga, ele é bonzinho. Ele paga, ele é bonzinho. Mas brigadão, viu, Lari? Eu que agradeço, meninas. O que vocês precisarem, tamo aqui. É isso, tchau. Tchau.